Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos tratar de um dos assuntos mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Afinal, será que Deus pode se arrepender? Indubitavelmente, um dos principais atributos incomunicáveis da divindade é a sua imutabilidade, que é a característica daquilo que não muda. Isso está inato em Deus, faz parte da sua essência, e são infindáveis os textos bíblicos que demonstram essa característica. Todavia, existem alguns trechos bíblicos que aparentam depor contra este atributo de Deus. Por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Esse e outros textos da Bíblia parecem causar uma certa discrepância, uma aparente contradição. Porque de um lado nós temos textos que demonstram a imutabilidade do caráter divino, mas do outro lado nós temos textos que mostram que Deus se arrependeu. E arrependimento evidencia uma mudança. E isso pode gerar muita confusão nas nossas mentes e imaginarmos que não há uma harmonização escriturística na palavra de Deus. Mas eu tenho 4 bons argumentos para você que vão comprovar que Deus não se arrepende. Então vamos a eles? Primeiro eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18. A partir do verso 7 diz: No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra o qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. O texto é bem claro. Na verdade, não há uma mudança no caráter divino, mas sim uma reação comportamental por parte de Deus frente a uma ação humana. Portanto, essa mudança nunca parte do eterno Deus, mas sim do ser humano. Um segundo argumento muito interessante é que Deus nunca muda a sua atitude se a palavra que ele lançou anteriormente está relacionada com o plano de redenção da humanidade na pessoa bendita de Jesus Cristo. É notório que todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumpriram cabalmente na vida e no ministério terreno de Jesus Cristo. Logo, todas as profecias concernentes à sua segunda vinda também não podem sofrer nenhum tipo de alteração ou mudança proveniente de Deus. Sendo assim, qualquer palavra que não esteja exatamente enquadrada nesse aspecto messiânico, ela poderá, eventualmente, sofrer algum tipo de alteração, mediante, obviamente, a uma ação humana, como foi proposto no item anterior. E em um terceiro ponto, nós precisamos entender que a Bíblia, na verdade, ela é uma grande biblioteca. É uma coleção de 66 livros. E cada um dos seus mais de 40 escritores foram inspirados pelo Espírito Santo. Todavia, a redação do texto sagrado respeitou as idiosincrasias de cada autor. Portanto, fatores como a classe social, a condição financeira, a instrução intelectual, a idade, a cultura, o contexto histórico, geográfico, religioso e tantos outros fatores contribuíram em certo aspecto no labor escriturístico do geógrafo. Certo disso, todas as vezes que nós nos depararmos com o texto da Bíblia Sagrada, precisamos levar tudo isso em conta para uma boa interpretação. Pensando sob essa perspectiva, por exemplo, cada um dos autores utilizou-se de gêneros literários diversos. E o texto em apreço de Gênesis 6:6 é uma narrativa. O autor, que tradicionalmente nós entendemos que é Moisés, ele começa a descrever aquilo que aconteceu com a raça humana após ela se multiplicar sobre a face da terra. Eles começaram a se corromper e grave e deliberadamente começaram a pecar contra o Senhor. Diante desse quadro, Deus tomou uma atitude drástica. Ele decidiu exterminar a vida humana na terra e começar tudo outra vez. Deus então envia uma catástrofe natural, que foi o dilúvio, salva apenas aqueles que foram fiéis a ele, Noé e sua família, e recomeça do zero a história do ser humano na terra.
Então, para expressar o sentimento de Deus nesse momento, de modo que o leitor pudesse compreender com facilidade, Moisés faz o uso de um recurso literário muito conhecido, que é a figura de linguagem. As figuras de linguagem, ou figuras de retórica, são recursos literários que são empregados pelo autor para gerar um certo efeito no discurso, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso literal e comum das palavras. As figuras de linguagem são muito comuns no nosso dia a dia e também nas Sagradas Escrituras. Então lá nós iremos encontrar desde ironia, sinédoque, prosopopeia, antropomorfismo, metonímia, hipérbole, símile, metáfora, dentre tantas e tantas outras. E é exatamente isso que acontece aqui e em tantos outros trechos do livro sagrado que diz que Deus se arrependeu. O autor faz uso de uma figura de linguagem chamada antropopatismo. O antropopatismo é a atribuição de sentimentos próprios do ser humano a uma divindade. É preciso salientar que a linguagem humana ela é extremamente limitada. Ela tem dificuldade para exprimir com exatidão e transmitir uma mensagem sobre um Deus que é transcendente, infinito, eterno, imutável, onipresente, onipotente, onisciente, a leitores tão limitados e finitos como nós. Então é óbvio que se torna impossível para o autor transmitir a dimensão do sentimento de um ser divino tão poderoso como o nosso Deus a uma audiência composta por homens e mulheres em uma linguagem meramente humana. Aí o autor faz uso desse recurso literário para aproximar ao máximo o leitor do que de fato era a gravidade do sentimento divino naquela ocasião. E um quarto e último ponto para fecharmos a nossa argumentação é que muitas vezes é necessário recorrermos aos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. Como se trata aqui de um texto do Antigo Testamento, nós precisamos apelar ao original hebraico. E é interessante, nós temos dois termos no hebraico para a expressão arrepender-se. Um é nahan, que significa entristecer-se, respirar profundamente, pesar o coração. E o outro termo é shuv, que significa retroceder, voltar atrás, mudar de rota. E é curioso que na Bíblia, toda vez que aparece a expressão se arrepender relacionada ao homem, o hagiógrafo utiliza o termo shuv. E toda vez que está relacionada com Deus, o mesmo hagiógrafo utiliza o termo nahan. Então agora nós entendemos que a Bíblia, por ser análoga, toda vez que aparece no texto sagrado, Deus se arrependendo de algo, trata-se de um entristecimento, um pesar profundo da parte de Deus frente a uma ação totalmente equivocada do ser humano. Em Gênesis 6:6, o Senhor se mostra profundamente entristecido por causa da condição de iniquidade que o ser humano se encontrava, não sendo essa a proposta inicial de Deus quando ele colocou o primeiro casal lá no Jardim do Éden. Sendo assim, Deus continua imutável, mas também ele tem sentimentos, que está expresso em Gênesis 6 e outras partes da Bíblia, é a tentativa, o esforço do autor em nos ajudar a compreender o sentimento de Deus, apropriando-se de uma linguagem antropopática, tornando assim o nosso entendimento muito mais eficaz. É isso, meus amigos. Eu espero que tenha sido bem elucidativo, bem edificante para a sua vida. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe aí a sua contribuição nos comentários, que você possa também compartilhar com amigos, com familiares, com irmãos da sua igreja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa chance pra gente. Se inscreve, ativa as notificações no sininho, porque assim você vai receber de antemão todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo novo. Que Deus o abençoe grandemente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.